Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de grafos e de DFS, de busca em profundidade. Meu nome é Rodrigo e eu faço parte do LPC, que é o Laboratório de Programação Competitiva da URGS, do Instituto de Informática, em parceria com a VTEX. Então, a aula de hoje, a ideia é que a gente veja alguns conceitos bem básicos de teoria dos grafos e já vejam aspectos importantes de implementação em alguns algoritmos que são úteis para maratonas e para competições de programação. Grafos são uma estrutura muito utilizada, então é muito importante que a gente consiga usar grafos para modelar problemas e que a gente saiba os algoritmos principais, né, para que a gente consiga resolver uma série de problemas. Eu peço desculpas se tiver barulho da chuva, que estou gravando em casa, mas vou tentar tirar, que está bem forte. Então a ideia é eu mostrar os conceitos aqui no quadro e ir alternando com vocês na ideia para a gente resolver alguns problemas que apliquem esses conceitos, né? Então, vamos lá. Vamos começar por que é um grafo, né? Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto alguma vez alguma coisa assim, uma série de bolas ou pontas que são conectados, pode ter uma direção, pode ter uma flecha, pode não ter nenhuma, mas geralmente um grafo, quando a gente vê um desenho, é assim, né? Uma definição matemática de grafo é a seguinte, né? É um par de conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? E cada aresta é um par não ordenado de vértices. Então, por exemplo, esse grafo aqui que eu desenhei, se eu colocar esses rótulos aqui para identificar, pode ser definido da seguinte maneira, né? Vamos dizer que ele é G1, eu posso dizer que ele é composto pelos vértices 1, 2, 3 e 4, e pelas arestas 1, 2, 2, 3, e 3 e 4. Beleza? Essa é a definição formal de grafos. Geralmente tem várias coisas, por exemplo, ver um conjunto não vazio, finito também, mas tem várias outras coisas que a gente vê em problemas que a gente pode modelar de maneira diferente. Por exemplo, o fato de ser um par não ordenado, eu posso ter também um par ordenado. Nesse caso, eu vou ter um grafo que ele é direcionado ao invés de ser não direcionado. Por exemplo, se eu digo que 1 e 2 é ordenado e que se eu tenho IJ significa que eu tenho uma aresta de I indo até a J, então eu vou ter essa representação gráfica, né? Mas o que significa isso? Significa que eu posso ir de 1 até 2, mas eu não posso ir de 2 até 1. E tem vários problemas que a gente pode pensar nisso. Por exemplo, no Instagram, se tu segue uma pessoa, não necessariamente ela te segue de volta. Então é muito útil também pensar nesse tipo de problema. Já vendo assim, a gente já pode ter uma ideia de como que a gente pode implementar um grafo utilizando programação, né? A gente tem um número X de vértices e para cada vértice a gente tem uma lista de outros vértices nos quais ele está conectado. Então, uma estrutura muito utilizada, na maioria dos problemas é essa que se utiliza, é a lista de adjacências, né? Como é que funciona? Digamos que eu tenha n vértices, né? Então eu vou ter um vetor com n posições, de 1 até 2 até n menos 1. Em cada posição desse vetor, eu vou ter uma lista, né? Que é um vetor de tamanho variável. Então, por exemplo, cada um dessas posições do vetor vai apontar para uma lista. Essa lista ela vai corresponder a todos os elementos que são conectados, que são adjacentes a esse índice aqui, né? No caso do primeiro índice, eu sei que esse aqui corresponde ao meu vértice 1. Esse aqui é o meu vértice 2 e assim em diante, né? Então, por exemplo, pegando outro grafo aqui, digamos que a gente tenha 1, 2, 3 e não sei, 14 aqui. Então, na lista do 1, eu vou colocar 2 e 14. Na lista do 2, eu vou colocar 1 e 3. Na lista do 14, vamos ver que está aqui, eu vou colocar o 1. E na lista do 1, não, do 3 eu vou colocar o 2. Isso.
Como que a gente pode representar isso em C++? A gente vai utilizar duas estruturas, uma é o array, né, que é um de tamanho fixo, e outra é o vector, que é uma lista de tamanho variável, né? Então a gente vai definir dessa maneira, vector int adjacência de n. O que isso significa? Que eu estou declarando um vetor de tamanho n, que é o meu número de vértices, e declarando um array, né? Em cada posição desse array eu vou ter uma estrutura que é o vetor, que é uma estrutura da STL, né? Então assim é a maneira como a gente implementa, e a gente vai fazer um exercício, o primeiro, que basicamente é o seguinte: a gente tem uma cidade e essa cidade foi alagada e o território dessa cidade foi dividido em várias ilhas, né? E o prefeito dessa cidade ele quer conectar, né? Digamos a gente tem a nossa cidade aqui e veio água, né? Sei lá, fez assim, assim, e a gente acabou ficando com várias ilhas, uma ilha aqui, uma ilha aqui, uma ilha aqui, uma ilha aqui. No momento, todos os vértices estão desconectados e o prefeito ele quer adicionar pontes entre quaisquer dois pares de vértice. A nossa tarefa como secretário do prefeito é dizer para ele, conforme ele vai nos perguntando, se já existe uma aresta conectando duas cidades ou não. Se já existir, a gente responde um. Se não, ele vai nos dizer que ele quer adicionar uma aresta entre duas cidades, uma cidade A e uma B, e a gente só registra isso. Beleza? Para ver listas de adjacência é esse problema aqui do NAPS, chamado tá ligado. É um problema bem simples que foca realmente na implementação de grafos e pode ser resolvido de várias maneiras. Se quiser dar um pause para ler o problema, fica à vontade, mas bem por cima existe uma cidade que foi alagada e o território dela foi separado em várias ilhas. O prefeito dessa cidade quer adicionar pontes entre essas ilhas a qualquer momento, então, dado uma ilha A e uma ilha B, ele pode adicionar uma ponte. Nós, como secretários desse prefeito, a gente tem que responder várias queries, que são várias perguntas, uh, de se já existe uma ponte conectando A e B. Então, não é nenhum tipo de pergunta se eu posso chegar de uma ponte A até uma ponte B, que seria no caso de travessia. É realmente bem simples, a gente só tem que responder essas perguntas. Então, a gente vai ter várias queries que vão ser T. Se T for 1, significa que ele está adicionando uma ponte entre A e B. Se T for 0, ele está só perguntando se já existe uma ponte entre A e B. N é o número de cidades e M é o número de queries que ele vai fazer, né? Então, vamos tentar resolver esse problema com listas de adjacência, então. Como é que a gente costuma fazer isso, né? A gente costuma declarando primeiro a estrutura que vai ter em cada posição dessa lista. Como é uma lista de adjacências, vai ser um array de listas, né? No caso de C++, é o vector int, que é basicamente um array de tamanho variável. A gente declara dessa maneira, e aqui dentro se costuma colocar o número máximo de elementos que tu vai ter no array, né? Como ele falou ali que o máximo era 10 na 5, eu vou colocar aqui 5 zeros, e vou colocar um pouquinho a mais só para não dar problema de array out of bounds ou alguma coisa do tipo, né? Então, quais são as nossas variáveis? É NM, número de cidades, número de cores, A e B, né? Duas cidades, e o tipo de interação. Então, eu vou fazer M cores, em que eu vou ler a interação A e B. Eu sei que se a interação for 1, eu vou adicionar nas adjacências de A, B, com essa função pushback, coloca um elemento sempre no final do vetor, e vou colocar nas adjacências de B, A. Então, isso é algo bem importante. Se eu colocar nos dois, significa que eu estou trabalhando com um grafo não direcionado. Se eu colocar em só um deles, eu estou trabalhando com um grafo direcionado, né? Isso significaria que de A eu posso ir até B, mas aqui eu estou dizendo que de B eu posso ir até A, porque aqui a minha ordem não importa, né? Então, se a interação for 1, eu vou adicionar, e se a interação for 0, eu só vou responder se já existe uma ponte entre A e B, né? Uma função bem útil aqui da STL para isso é a find. Nela eu passo o range, que é basicamente o vetor que eu estou procurando. Então eu vou passar a lista de adjacências de A. Para isso eu posso usar o iterador do começo e o iterador do final, que é esse end aqui. Esse end ele sempre aponta para o último elemento mais um, tá? Então nunca vai ser um elemento. E o último parâmetro é o elemento que eu estou procurando, que é B, né? Essa find, se ela for diferente do último iterador, né? Então, se ela for diferente disso,
eu sei que o elemento foi encontrado. Então eu posso responder que é 1, no caso que existe aqui uma cidade entre A e B. Caso contrário, significa que não existe, né? Significa que ele não achou B na adjacência de A, então eu posso responder 0. Vamos ver se esse código compila. Então, esse caso aqui de teste, por exemplo, nós temos 5 cidades e 4 queries, né? A primeira ele pergunta se existe uma cidade entre uma ponte entre a ilha 1 e 3. Não existe, né? Então vai ser 0. Daí ele diz que ele está adicionando uma entre 2 e 4. Eu não respondo nada. Ele pergunta se existe entre 2 e 3. Também não existe. E pergunta se existe entre 2 e 4. E existe, né? Porque a gente adicionou aqui. Então é para ser 0, 0, 1 o output, né? Faltou ler aqui, desculpa. Faltou... Na verdade, só INM, né? Daí eu vou compilar de novo. 001, de fato. Então, basicamente, a implementação de listas de adjacência é isso. A gente costuma sempre declarar um vetor de tamanho fixo com um número máximo de cidades. Poderia não ser um array, poderia ser um vetor de vetores também, se o número for variável, né? Daí a gente só faria assim e iria adicionando aos poucos. Mas, geralmente, costuma ser fixo. Pela definição do problema, né, para a gente até saber a complexidade. Então, eu posso sempre colocar aqui um valor máximo e fazer assim, né. Então, basicamente, para listas de adjacência, a estrutura costuma ser essa aqui, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar da DFS, que é o algoritmo de busca em profundidade, que é um algoritmo de travessia muito utilizado em grafos. Não só como um algoritmo de travessia, mas ele é base para vários outros tipos de algoritmos que exploram grafos e a estrutura de grafos. Antes de falar do DFS para vocês, eu quero introduzir esse problema aqui, tá? Imagina que nos dão uma planta. Essa planta, ela tem um tamanho arbitrário de linhas e um tamanho arbitrário de coluna. Nesse caso aqui ela tem 6 linhas e 10 colunas, tá? Um hashtag, um jogo da velha, não sei como é que chama, representa uma parede, tá? E cada um desses pontinhos verdes representa um espaço em branco, como se fosse uma sala, um cômodo, tá? E a nossa tarefa é, a partir de uma planta de tamanho arbitrário, de n por m, e a descrição dela, dizer quantos cômodos, quantos quartos diferentes essa planta tem. Então, a gente define um quarto como sendo qualquer espaço assim, contíguo de pontos verdes, menos na diagonal. Então, eu posso, por exemplo, esse aqui acaba sendo um quarto só, porque eu consigo fazer isso aqui, né? Aqui eu tenho outro também, aqui eu tenho um sozinho, e aqui eu tenho um par. Então, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cômodos diferentes. E pode parecer estranho, mas dá para resolver esse problema utilizando grafos. Não é uma aplicação óbvia, mas grafos acabam sendo muito útil em problemas em que a gente tem que trabalhar com matrizes, trabalhar com grids que são bidimensionais, porque a gente pode modelar cada uma dessas posições como sendo vértices, beleza? Agora eu vou falar para vocês então da DFS. Então, pessoal, esse é o código para DFS, para busca em profundidade. Eu vou explicar ele brevemente e depois a gente vai fazer uma simulação aqui no grafo, tá? Vocês já vão entender por que se chama busca em profundidade. Então, a gente vai ter sempre um vértice B, que é o nosso vértice de origem, e a gente vai ter, aqui a gente vai estar trabalhando com a lista de adjacência. Então, estou passando aqui como parâmetro também. Então, eu vou marcar esse vértice B como visitado e eu vou olhar para todos os vértices que estão conectados a V, né? Ou seja, todos os vértices adjacentes a V. Sempre é útil se imaginar dentro do grafo, porque daí tu pode pensar por que faz sentido eu olhar para aqueles que eu posso alcançar, né? Então, uma travessia é sempre um caminho no grafo. Então, nesse caso aqui, eu começo num grafo, vou olhar para todo o vértice U, que é adjacente a V. Se esse vértice U já tivesse sido visitado, eu sei que eu não preciso ir até ele de novo, né? Ele já foi visitado, então eu vou percorrer os próximos. Se ele não foi visitado, eu vou chamar a DFS recursivamente em U. Então, o próximo vértice de origem vai ser U, e assim recursivamente, né? Daí eu vou olhar para os vizinhos de U, para os vizinhos dos vizinhos de U, até que eu tenha visitado todos os vértices. Como é que isso funciona na prática, né? Digamos que a gente tenha esse grafo aqui, né? Então, eu vou marcar de azul quando eu disser que eu visitei, e de verde quando eu disser que eu peguei uma aresta, ok? Então,
vamos começar o meu vértice de origem sendo A, né? Então eu vou marcar A como visitado e vou olhar para os vizinhos de A, B e D. Digamos que B apareça primeiro na lista de adjacência, mas não necessariamente assim, né? Então eu vou pegar essa aresta de A até B e vou chamar a DFS de B, né? Então B vai ser marcado como visitado. Lembrando, né, como a gente está fazendo recursivamente, essa chamada de A, ela vai ficar na pilha de chamadas, né? Então depois eu vou voltar para cá. Depois eu vou visitar D, né? Então eu vou olhar para B, vou marcar B como visitado e vou olhar para os vizinhos de B, D e E. Digamos que D seja o primeiro. Então eu vou pegar essa aresta indo de B até D e vou chamar a DFS de D e vou marcar D como visitado. Agora eu vou olhar para os vizinhos de D, eu vou ter C e E, digamos que E seja a primeira, vou chamar a DFS de E e vou marcar E como visitado. Agora eu vou olhar para os vizinhos de E, só que todos os vizinhos de E, né, D e B, já foram visitados, então não tem muito o que eu fazer. Todas essas chamadas aqui ele não vai entrar nenhum if, né, então ele não vai chamar a DFS nem de B nem de D, ele só vai retornar. Então vai fazer o que a gente chama de backtracking, né, ele vai voltar para D, e vai continuar explorando, aqui não era para ser bem isso, mas vai continuar explorando os vizinhos de D. No caso, C é vizinho de D, então ele vai para C, vai chamar DFS de C, marcar C como visitado, vai ver os vizinhos de C, a gente tem F, no caso de F ele vai marcar como visitado e vai ver os vizinhos de F. Nesse caso, F é vizinho de si mesmo, né? Que a gente chama um laço, um loop. Como o F já está visitado, né, se a gente não marcasse como visitado, a gente ia ficar num loop infinito. Mas como ele já está visitado, ele não vai fazer nada, vai retornar. Vou retornar para C, vou retornar para D, vou olhar o próximo vizinho de D, que é A, mas A já foi visitado, então não vou fazer nada. Vou voltar para B, vou voltar para A, e daí eu vou olhar o próximo vizinho de A que não tinha sido visitado ainda, que era o D, né? Só que nesse caso o D já foi visitado e eu termino a minha execução de DFS, né? Então o caminho que a gente fez na DFS é esse aqui. A para B, B para D, D para E, D para C e C para F. Então a gente percorreu todos os nodos e a gente percorreu todos eles uma vez só. Qual que é a complexidade da DFS, né? Concorda que a gente vai visitar todos os vértices pelo menos uma vez, correto? Então a gente tem pelo menos V visitas aos vértices. Concorda também que para cada vértice a gente vai entrar no máximo no número de arestas de cada vértice, né? Então a gente vai ter esse somatório de número de arestas de cada vértice para todos os vértices. Só que isso é justamente o número de arestas do grafo inteiro, né? Então a gente vai ter mais E. E a gente tem que a complexidade da DFS é O de V mais E. Eu não vou demonstrar rigorosamente, porque o foco é mais na utilização do algoritmo e no entendimento, mas essa é a complexidade e é isso. Agora a gente vai utilizar a DFS para resolver aquele problema que eu mencionei da planta do prédio, né? Como é que eu posso utilizar a DFS para contar o número de quartos, o número de cômodos numa planta, beleza? Bom, pessoal, então aqui a gente tem o nosso segundo problema. Esse problema ele foi retirado do CSS, que é um conjunto de problemas bem interessantes, e ele consiste basicamente no seguinte: nos é dada uma matriz de entrada, que vai representar a planta do nosso prédio, que nesse caso aqui é um grid 2D, né? Então a gente tem duas dimensões, que é as linhas e as colunas. E dada essa entrada, a gente precisa responder quantos cômodos no nosso prédio existem, né? Lembrando que uma hashtag, que é uma jogo da velha, significa que a gente tem uma parede, e um pontinho significa que a gente tem um espaço em branco dentro de um cômodo. Qual que é o segredo para resolver isso aqui como grafos, né? A gente enxerga cada espaço em branco como sendo um nodo. E toda vez que a gente vai chamar a DFS para um vértice, a gente vai alcançar todos os vértices, a gente vai visitar todos os vértices que são alcançáveis a partir do vértice que a gente chamou, né? Então, toda vez que eu chamar o DFS para um nodo que não foi visitado ainda, eu sei que eu estou visitando um cômodo novo, né? Porque se não fosse um cômodo novo, ele já teria sido visitado pela DFS que eu chamei anteriormente. Então é isso, eu vou percorrer todos os
os nodos que existem, todos os pontinhos, e toda vez que eu encontrar um não visitado, eu vou chamar a DFS nele para ver todos os cômodos que existem, né? E assim eu vou incrementando a minha resposta. Então, vamos passar para o código. Antes de falar da DPS numa matriz, eu quero só mostrar para vocês a estrutura básica que a gente utiliza quando é uma lista de adjacência, tá? Então, eu sempre costumo chamar para um vértice que é a nossa origem, nesse caso vai ser o vértice U, e a gente sempre vai marcar no início que a gente está visitando esse vértice para ele não ser visitado novamente depois, né? Então, pode ter um vetor auxiliar de booleanos, por exemplo, chamado visitor, que eu vou marcar como true para U. Depois disso, eu vou iterar sobre todos os possíveis vizinhos de U, né? Então, eu vou fazer para todo vizinho V de U. Então, eu vou iterar sobre a lista de adjacências de U. Eu vou fazer o seguinte. Se V não foi visitado ainda, eu vou chamar a DFS recursivamente para V. E é isso. Basicamente, é isso aqui, é a DFS. É uma estrutura realmente muito simples, muito concisa, como vocês podem ver. A gente já vai fazer uma adaptação bem simples para matrizes. Como eu falei para vocês, tem essa ideia aqui de possíveis vizinhos que eu posso ter a partir de uma célula numa matriz, né? Eu até coloquei aqui no Excel para a gente dar uma olhada. Digamos que eu esteja numa célula IJ, né? Eu posso visitar, eu tenho 8 possíveis vizinhos nessa célula. Digamos, né, nesse caso que eu posso ir para as diagonais, né? No nosso problema, a gente só pode ir para cima, para a esquerda ou para baixo. Então, eu tenho todos esses possíveis vizinhos. E esses vetores representam as mudanças na linha e na coluna a partir de uma célula IJ, né? Então, aqui para cima eu tenho menos 1 e 0, para a direita eu tenho 0 e 1, então é basicamente isso aqui. É uma maneira boa e concisa de tu representar isso. Na hora de debugar fica mais simples e também o código, na minha opinião, fica mais limpo também, né? Então, o que a gente vai fazer é iterar sobre os possíveis movimentos, nesse caso são. E a gente vai adaptar aqui também, né? Ao invés de ter CU, eu vou passar um par IJ. E eu vou ter uma matriz de visitados, né? Ao invés de um vetor. E vou marcar ele como visitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o novo, vou chamar de Vx, né? A coordenada x do vizinho V vai ser I mais a mudança na linha. E a coordenada Vy vai ser J mais a mudança na coluna, né? Aqui é K, na verdade, desculpa. O que eu vou ver? Eu preciso ver para cada um desses possíveis vizinhos se eu estou em posições válidas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz 2D, eu preciso checar que eu não estou tendo nenhuma posição fora da matriz, senão isso vai causar uma exceção e o problema vai parar de executar, né? Então, eu preciso ver se Vx for menor que zero, ou menor que zero, ou Vx for maior do que o nosso número de colunas, né? Ou Vy for maior do que, aqui na verdade, o número de linhas, e se Vy for maior do que nosso número de colunas, que é M, N é linhas e M é colunas, então eu sei que eu estou numa posição inválida e eu nem vou checar, né? Eu vou só continuar iterando para ver se eu tenho algum outro vizinho que é válido. Outra coisa que eu preciso ver também, né, é se a posição que eu estou checando não é uma parede, né? Então eu vou ver se o meu vizinho é diferente de uma hashtag que representa uma parede. Se for igual, eu vou só continuar, porque eu sei que não tem como eu visitar uma parede, né? Caso contrário, eu só vou ver se ele não foi visitado ainda, igual eu fiz na versão de lista de adjacências, né? Se ele não for visitado, eu vou só chamar recursivamente vx vy. Acho que é isso aqui. Vocês podem ver que a estrutura é muito parecida também, só mudou essa maneira da gente percorrer os vizinhos, já que a gente não tem uma lista de adjacências, né? Então, basicamente aqui, agora a gente só vai chamar para todo possível vértice que não foi visitado ainda, né? Então, até vou pegar emprestado aqui. Se for uma parede, se essa posição aqui for uma parede, eu nem checo. E se essa posição já foi visitada, né? Eu nem checo. Caso contrário, eu vou aumentar o meu número de respostas, significa que eu estou encontrando um novo cômodo. Eu vou chamar de DFS para IJ.
e o código é para esse problema. Pessoal, na verdade, eu estava com um probleminha aqui, eu estava incrementando o i, era para incrementar j, então eu só corrigi aqui e, de fato, a gente tem a resposta para o problema. A gente pode até submeter ele aqui para ver se está certinho. Então, problema 2, submeter. E é isso aí. Então, para esse problema, o código é esse aqui. E a estrutura da DFS vai ser sempre essa aqui, com alguma outra... Bom, pessoal, então agora a gente vai ver uma aplicação de busca em profundidade, de DFS. Então, a ideia é a gente resolver problemas de agendamentos de tarefas. O que significa isso, tá? Dado um grafo que ele é direcionado e acíclico, o que é ser um grafo acíclico? É basicamente eu não ter nenhuma aresta indo de um descendente para um ascendente, né? Por exemplo, esse grafo aqui eu tenho A, B, C, T. Se eu tivesse uma aresta indo de T até A, eu poderia fazer esse ciclo aqui infinitas vezes, né? Eu poderia ir de A, B, C, T, A. Então, basicamente, é quando eu começo num vértice e de algum caminho dentro desse grafo me leva ao mesmo vértice, sabe? É como se eu tivesse um vértice U, e daí, a partir de um número arbitrário de arestas, que eu pego de U para o vizinho, do vizinho para um outro vizinho, eu volto em U. Então, para eu conseguir fazer esse tipo de ordenamento, eu preciso que ele seja acíclico. Já vou explicar por quê. Então, eu preciso que o grafo ele seja direcionado e acíclico. O que é esse agendamento de tarefas? Basicamente, dado um grafo, eu quero ter uma ordenação dos vértices, em que os vértices de menor ordem apareçam antes dos vértices de maior ordem. O que é isso exatamente? Então, imagina que a gente tem uma lista de tarefas que é modelada por esse grafo. Então, basicamente, eu preciso fazer a tarefa T, mas antes da tarefa T eu preciso fazer a tarefa E e a tarefa C. Só que antes da C eu preciso da B e antes da B eu preciso da A. A mesma coisa para E. Antes da E eu preciso da G e da D, mas antes da G eu preciso da F. Então eu preciso, de alguma forma, ter uma lista, por exemplo, A, D, F, daí B, C, G, E. Então eu preciso que essa lista produza, essa ordenação produza uma lista correta das tarefas que eu tenho que fazer para conseguir fazer todas as tarefas, né? Dá para pensar também no problema de cadeiras e pré-requisitos, né? Todo semestre a gente tem uma lista de cadeiras e pré-requisitos dessas cadeiras. Se a gente não fez os pré-requisitos no semestre anterior, em semestres anteriores, a gente não pode fazer essas cadeiras, né? Então, como que DFS vai entrar aqui? Na verdade, é uma aplicação bem simples. A gente vai rodar DFS até que a gente visite todos os nodos. E a gente vai anotando toda vez que a gente termina de processar um nodo. Então, o que significa isso, termina de processar? Lembra na DFS quando a gente itera sobre todos os vizinhos de A? Depois que eu iterei sobre todos os vizinhos de A e todos os vizinhos terminaram suas execuções, é que eu vou marcar que o nodo foi processado. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou chamar A por sua vez vai chamar B, B vai chamar C e C vai chamar T, né? Então, T não tem nenhum vizinho, então eu vou colocar T. Então eu vou voltar para C. Daí eu vou colocar C, vou voltar para B, vou colocar B, vou voltar para A e vou colocar A. Ok, fiz esse ramo aqui. Agora eu vou chamar para os outros. Vou chamar para D, que vai chamar para E. E não tem mais nenhum vizinho, então eu vou adicionar E. Agora vou voltar para D, D não tem mais nenhum vizinho, vou adicionar D. Agora eu vou chamar para F. Então chamo F, chamo G, G não tem mais nenhum vizinho, adiciono G, volto para F e adiciono F. Agora eu afirmo que a lista, o reverso dessa lista aqui é uma ordenação válida. Então vamos ver. Essa ordenação aqui fica F, G, D, E, A, B, C, T. Então eu preciso fazer F, G, D e E, A, B, C e T. Concordam que essa é uma lista válida? Então, basicamente,
A ordenação topológica é isso, é eu chamar uma DFS e ir adicionando numa lista, pode ser uma stack, pode ser um vetor, todos os nodos todos os vértices que eu vou processando, e depois eu só printo, né? Eu só faço o output dessa lista no reverso. E é fácil de ver isso, né? Porque se eu tenho um vértice U que vai para V, e eu preciso fazer U antes de V, eu sei que V vai processar antes de U. Então eu vou adicionar V, e em algum momento depois eu vou adicionar U. Então é só eu printar o reverso, né? É sempre fazer U, V. Então num grafo que obedece essas propriedades, eu sempre consigo fazer uma ordenação topológica chamando uma DFS. Agora a gente vai fazer um exercício que aplica isso, é um exercício também de cadeiras e pré-requisitos, e vai utilizar outra ideia também de checar se existem ciclos num grafo, que eu vou explicar agora. Só um detalhe que eu não expliquei, né? Por que o grafo ele tem que ser acíclico? Né? Imagina que ele não é acíclico, então vamos assumir que a gente tem um grafo, e ele é da forma A, B, C, de volta para A. Concorda que A é vamos de novo usar a analogia dos pré-requisitos, né? Preciso fazer A antes de B, preciso fazer B antes de C e preciso fazer C antes de A. Só que isso gera um loop, né? Eu nunca vou conseguir fazer nenhum deles porque ele depende de um, que depende de outro, que depende do mesmo. Então, nunca, se eu tiver um ciclo, eu vou conseguir gerar uma ordenação válida. Simplesmente não tem como. Então, por isso que a gente exige que o grafo ele seja acíclico. A última aplicação de DFS vai ser para a gente checar se existe um ciclo ou não dentro de um grafo. Então, qual que é a ideia, tá? Esse algoritmo, a ideia é ter mais intuição do porquê ele funciona do que de fato dar a prova aqui, porque senão ia ficar muito, muito longo o vídeo, tá? Mas concordam comigo que, dado um grafo, eu posso ter 3 estados para um vértice? Ou ele ainda não foi visitado, ou ele está sendo processado, ou ele já foi visitado. Então, utilizando esses 3 estados, a gente vai pensar num algoritmo que nos faça conseguir identificar quando a gente tiver um ciclo, ok? Então, olha só, vamos dizer que a gente começa a DFS no A, né? Então, A no início é não visitado, vamos dizer que isso aqui é 0. E daí eu vou começar em A, então eu vou mudar o estado de A para 1. Vamos dizer que não visitado é 0, processando é 1 e visitado é 2. Então mudei A para 1, fui para B, mudei para 1, fui para C, mudei para 1, fui para T, mudei para 1, terminei T e mudei T para 2. Significa que eu processei T. Qual que é a ideia desse algoritmo? Eu afirmo que em qualquer momento, se eu estiver visitando um vértice U e do vértice U tiver uma aresta para um vértice V, se esse vértice V estiver sendo processado, existe um ciclo. Tá, como assim? Digamos que aqui, do vértice C, existisse uma aresta para o vértice A. Então, existe aqui uma aresta indo de C para A. Concordam que A ainda está sendo processado, né? Então, aqui existe um ciclo. Se existisse isso, teria um ciclo. Qual que é a intuição por trás disso, tá? Imagina que eu tenho um vértice U e uma aresta indo para V. E eu vou assumir que o grafo ele é acíclico, tá? Então eu afirmo que V ou não foi visitado, ou V já foi visitado. Por que isso? Porque se V estiver sendo processado, se V ainda não terminou, então ou eu comecei a minha travessia em V e a partir de algum caminho eu cheguei em U e U foi para V de novo, então claramente a gente tem um ciclo, ou a partir de algum outro vértice, vamos chamar de W, eu fui até U e a mesma coisa ocorre. A partir de algum caminho eu fui até U e fui até V. Então, se um vértice estivesse sendo processado e eu for até ele, existir essa aresta indo até ele, então vai sempre existir um ciclo. A ideia desse algoritmo é isso, é eu manter um vetor em que cada posição indica o estado de cada vértice, e no momento que eu identifico uma aresta dessa maneira, eu digo que o meu grafo ele contém um ciclo.
Nesse caso, eu posso fazer assim para grafos direcionados, mas se o grafo for não direcionado, a única diferença é que eu não posso afirmar isso se eu estou vindo do pai dele, né? Porque, digamos que eu tenha, num grafo direcionado, se eu tiver isso aqui, B, C, C, B, claramente é um ciclo, né? Mas se o grafo for não direcionado, essa aresta aqui, ela naturalmente já é bidirecional, né? Então, quando eu checar os vizinhos de C, eu vou ver B. Então, eu só tenho que checar, só tenho que cuidar para que quando eu veja essas arestas, né, eu não leve em consideração B. O algoritmo é essa. A gente vai usar a ideia da ordenação topológica mais a ideia de checar se há ciclos no grafo para resolver o último problema. Oi, pessoal, então vamos para o último problema que a gente vai resolver. Esse problema também é do CSS e se chama Course Schedule. Então, é um problema bem direto de ordenação topológica. Ele vai nos dar N matérias e M pré-requisitos entre essas matérias. Cada pré-requisito ele é da forma A, B. Então, significa que A é pré-requisito de B. Tem um detalhe desse problema, é que não necessariamente o grafo gerado pelos pré-requisitos vai ser acíclico, né? Quando o grafo não é acíclico, isso implica que não existe uma ordenação topológica, né? Imagina que tu tem A é pré-requisito de B, B é pré-requisito de C e C é pré-requisito de A. Tu vai ter um loop infinito, né? Para eu fazer A, para fazer B eu preciso de A, mas para fazer A eu preciso de C, mas para fazer C eu preciso de B. Então não tem como. Então eu proponho que primeiro a gente resolva a maneira mais simples, a maneira em que a gente assume que é uma DAG, que é um grafo dirigido a cíclico, e depois a gente adiciona a detecção de ciclo de uma maneira bem simples também. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com uma lista de adjacência, né? Então, vai ser um array com vetores de inteiros. Opa. A gente vai ter, de novo, um array auxiliar de booleanos para marcar os vetores que foram visitados. E aqui a gente vai implementar a nossa DFS, né? Só como é um grafo dirigido, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui para colocar aqui A pré-requisito de B e não o contrário. A única diferença aqui, que é muito simples para a ordenação topológica, é que a gente, depois que a gente processar o vértice U, ou seja, depois que a gente foi até o fim de todos os caminhos gerados pelos filhos dele, né, pelos vizinhos dele, a gente vai adicionar ele no nosso caminho. Eu vou chamar o que a gente está processando. Aqui eu vou adicionar esse aqui como sendo um vetor, então caminho. E aqui no final eu só vou processar esse vetor ao contrário, né? Então aqui eu só vou quebrar a linha para ficar bonitinho. Então a estrutura para ordenação topológica, assumindo, né, que a gente tem uma DAG, é para ser isso aqui. Podem ver que é muito simples, né? A gente só adiciona uma linha e a gente tem que manter um vetor a mais. Então, vamos ver. Então, 4 é pré-requisito de 5, então primeiro eu faço 4, depois 5, e 3 é pré-requisito de 1, que é pré-requisito de 2, então tá na ordem correta, né? 2 é a última que eu posso fazer do primeiro componente, e 5 é a última que eu posso fazer do segundo. Então, ok, essa é a estrutura básica. Como que a gente pode fazer agora para checar que a gente não tem ciclos, né, no nosso grafo? A gente vai usar aquela ideia de adicionar de char, e aqui eu vou colocar processando como sendo 1, processado, que é quando ele chega aqui, como sendo 2, e 0, eu vou inicializar todos como sendo 0 aqui, né? Qual que é a questão, né? Se eu estou chamando de visitado ainda, né? Igual a 0, eu sei que eu posso visitar, então eu vou chamar dfs de ver. Caso contrário, se visitor for igual a 1, ou seja, aquele caso, né? Eu sei que é impossível, então vou só printar isso. Vou ligar uma flag que eu não consigo como verdadeira, como falsa, na verdade, né? Nesse caso. E vou retornar. E
Daí aqui eu vou fazer o seguinte, e não consigo, só retorno. Caso contrário, eu consigo em todos, e daí eu vou processar aqui embaixo. Acredito que seja isso, né? Se for 2, ele não vai entrar em nenhum desses, então ele só não significa que ele foi processado, ele só não vai visitar. E vou declarar essa flag. Por padrão, ela começa falso quando é declarado global, né? Can igual a true. Então eu digo que, a princípio, o meu grafo é acíclico, né? Ele só vai ser cíclico quando eu detectar isso aqui, né? Então eu vou vou desligar essa flag, na verdade. E daí eu vou retornar e eu vou ter printado impossible. Preciso checar que, senão eu vou ficar vendo várias vezes enquanto ele for. Eu vou checar que ele é acíclico e eu não vou sair do grafo, né? Então, se eu já vi que ele é acíclico, ou seja, eu vou ter ligado isso aqui, eu nem vou checar mais no visitor. Só vou entrar se ele for igual a 0. Opa, visitor de. É sempre bom tu lembrar onde é que tu tem que modificar, né? Tudo que tu tá modificando, porque às vezes tu só esquece. Então aqui foi, né? A gente continua igual. E vamos ver se tá certinho, a gente pode submeter. E é isso aí. Então, vocês podem ver que a DFS, para a gente fazer a organização topológica, tem uma modificação muito simples, que é só adicionar no final todo o vértice que for processado e depois a gente inverte isso, né? E no fim, a gente tem essa técnica aqui para identificar ciclos, né? Então, para esse problema é isso. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Espero que eu tenha conseguido introduzir de uma boa maneira os conceitos e que vocês tenham conseguido absorver o máximo possível. Eu vou deixar também uns problemas relacionados com grafos e com DFS para vocês resolverem, se vocês quiserem. E é isso. Obrigado por assistir.